Como faturar R$ 100.000 no seu e-commerce de forma constante? Vamos admitir que você fazer 100 mil em novembro, dezembro, janeiro é fácil. Afinal, as pessoas elas estão querendo comprar. Agora, você manter essa constância ao longo do ano é outra história. E por isso você tem que entender certos pontos que vão te ajudar a ultrapassar esse platô e fazer esse valor constantemente todos os meses. Se você não me conhece, meu nome é Álvaro Bernardo e eu já participei ali mais de 6 operações que faturavam mais de R$ 100.000 todos os meses de forma constante. E eu decidi trazer aqui alguns pontos que eu acho essenciais para você entender e aplicar para você conseguir bater esse faturamento. E o primeiro deles, sem enrolação, é você entender por que você está fazendo as coisas. Por exemplo, você está fazendo testes no Meta, no Google Ads, você está testando criativo. E por que você está fazendo isso? Por que você está testando aquela coisa? Além disso, eu quero que você pense agora ali na sua campanha que está com maior ROAS ou seu criativo que está mais te trazendo resultado. E eu quero que você me responda, por que aquilo está dando tão certo? Por que aquilo está dando tanto resultado? E é muito importante você entender isso. Um processo de escala, ele basicamente consiste em você fazer mais do que está dando certo. Então é muito importante você entender por que as coisas estão dando certo. Fazendo isso, você consegue identificar por que aquele seu criativo está dando certo, se o hook dele está bom, ou se é o cenário, se é o avatar, se é a oferta, se é a comunicação, ou aquela campanha ela está dando muito certo porque ela está usando um determinado tipo de criativo, ou está anunciando para um público específico. E a partir daí, se você começa a entender por que as coisas estão dando certo, o que você começa a fazer? Você começa a replicar, recriar e também a melhorar esses pontos, melhorar essas coisas. Porque se você sabe ali que o seu criativo que está te trazendo maior ROAS, ele tem um hook muito bom, por que então não manter o hook e mudar o avatar, mudar o público que você está anunciando, ou até mesmo mudar o cenário? Tudo isso pode fazer diferença nesse nível de jogo. O segundo ponto é você começar a fazer as coisas não por você, não porque você acha que aquilo é o melhor, mas começar a fazer as coisas levando em primeiro lugar o cliente. O que é melhor para o cliente? O que o cliente quer? A minha loja, ela é a melhor loja para o meu cliente, é a loja mais intuitiva. Os meus criativos, eles são os que mais conversam com o meu público. E isso faz muita diferença. Se, por exemplo, você vende produtos ali acima de R$ 300, R$ 400, o seu público-alvo com certeza é o pessoal de classe A. Logo, a sua loja ela tem que ter uma pegada mais elegante, tem que ser algo mais fino. Agora, se você vende, por exemplo, um alto-falante para um carro popular e seu público-alvo é a classe C, classe D, você não precisa ter uma loja tão boa e tão bonita. Afinal, isso também é relativo. Qual é a melhor loja que eu posso ter? Depende. A melhor loja é aquela que conversa melhor com o seu público-alvo e, consequentemente, tem uma maior taxa de conversão. E isso se aplica também a criativos. Que tipo de criativos o seu público se identifica mais? Que tipo de persona o seu possível cliente se identifica mais? Além disso, que tipo de produtos eles querem? Vamos supor ali que você vende uma camisa e de order bump você coloca um cinto. Só que se o seu cliente ele não quer um cinto, ele quer uma carteira, não faz sentido você vender o cinto. Claro que vai muito além disso, como por exemplo, quais produtos você vai colocar na loja, quais coleções você vai subir. Isso vai do que o seu cliente quer. Então, se você trabalha ali com moda, estuda mais o seu cliente, faz enquete no WhatsApp, roda um formulário para conhecer melhor ele e pegar ali sugestões de peças que eles querem. E comece a fazer o que é melhor para os seus clientes. E nesse ponto entra principalmente a importância de você ter ali uma pesquisa de público, uma pesquisa de cliente profunda, para você conseguir entender o que ele quer, o que ele não quer e conseguir fazer o melhor para ele e entregar a melhor experiência de compra. Quarto ponto que eu tinha até já citado é você colocar mais intenção no que já está dando certo, no que já está funcionando. Mas óbvio que isso não quer dizer que você não deva testar. Porém, isso entra no quinto ponto, que é você não deve apenas testar apenas por testar. E o que eu quero dizer com isso? Seja se você está testando criativo, produto, campanha, não importa. O que importa é que nesse estágio você tem que identificar padrões. Identificando esses padrões, você vai imputar mais energia, ou seja, você vai colocar mais intensidade, mais orçamento naquilo, por exemplo, e você vai conseguir vender mais. Isso é principalmente uma questão de mentalidade, que é você ser uma pessoa mais analítica, você descobrir por que aquele criativo funcionou, por que aquele criativo não funcionou, e se aquele criativo funcionou, ele funcionou
funcionou por quê? Foi pelo hook? Foi pelo desenvolvimento? Foi pela CTA? Foi pelo local? Foi porque ele gerou identificação de alguma forma? Por que que aquele criativo funcionou? Você identificando isso, você vai fazer um teste inteligente. Você vai pegar e descobrir, por exemplo, que o avatar desse criativo ele conversava melhor com o seu público. E você vai criar outros criativos mudando o hook, mudando o cenário, porém com o mesmo avatar, e vai ver qual deles funciona melhor. E você vai descobrir, esse não funcionou, por que que ele não funcionou? Você tem que ser capaz de dizer por que tal coisa não funcionou e por que tal coisa funcionou. Parece um pouco confuso, mas é exatamente isso que você tem que entender. Você tem que saber o que funciona, o que não funciona, por que funciona ou por que não funciona. Então você sim tem que ser uma pessoa mais analítica, você tem que analisar melhor para você conseguir investir tempo, energia e dinheiro no que realmente importa. O sexto ponto e que pouca gente fala é você alinhar as expectativas com a sua equipe. Se você já está chegando ali no estágio de 6 dígitos por mês constantemente, você já deve ter equipe. E seja eles freelancers ou não, você tem que estar bem alinhado com eles. E o que que eu quero dizer com isso? Principalmente, você deve incentivar essas pessoas a querer o sucesso da marca tanto quanto você. Afinal, como você não consegue fazer tudo, a parte que aquelas pessoas fazem, aquela área que elas são responsáveis, ela tem que carregar a alma da marca. Então não adianta você, por exemplo, terceirizar ali o seu marketing, o seu tráfego pago, só que aquela pessoa que está fazendo o seu tráfego pago, aquela agência ou aquele freelancer, se ele realmente não se importar ali com a sua marca, ela vai ficar sem alma, entende? E é muito importante num processo de escala você não perder a alma do negócio, você não perder os valores, não perder a essência da marca. E além de você incentivar os seus colaboradores para eles quererem o sucesso tanto quanto você, você também deve ali definir bem as tarefas e principalmente traquear, metrificar se aquelas pessoas realmente estão fazendo aquilo e se aquilo está trazendo realmente resultado. Então não é só você delegar, não é só você jogar a pessoa ali num Trello onde tem as tarefas que ela tem que fazer e deixar ela fazendo. Não, você tem que metrificar tanto o progresso quanto o desempenho das coisas que aquela pessoa criou. E agora, como bônus, a última dica é: continue aprendendo constantemente. E principalmente saia da sua zona de conforto e conheça pessoas novas que estão em um nível, um degrau a mais do que o seu. Porque pode ter certeza, nesse estágio é um pequeno detalhe, é uma pequena dica, é um pequeno insight que vai mudar todo o seu jogo. Porque aqui você começa a competir ali com as pessoas que quando você iniciou a sua loja, você levava como referência. Você levava ali como os donos do mercado. Agora você está representando uma fatia maior daquele mercado, daquele nicho. Então você começa a se tornar mais relevante. E quando isso acontece, não adianta mais você ficar copiando e-mail marketing dos outros, muito menos oferta, muito menos página, produto, coleção, porque você vai estar brigando pelo mesmo público que essas pessoas. Então, você tem que pensar fora da caixa. E muitas das vezes isso vem simplesmente com uma ideia aleatória, com uma palestra que você assiste, você pega uma coisinha daquela palestra e aplica, e isso faz toda a diferença. Bem, espero que eu tenha te ajudado. Pode ter certeza que cada dica dessas daqui já me ajudou em algum momento ou já ajudou pessoas que eu conheço, então são dicas realmente valiosas. E se mesmo assim você tiver aí perdido e precisar de uma ajuda, me chama lá no meu Instagram. E se você curtiu esse conteúdo, considere aí se inscrever no canal, deixar um comentário e mandar aí para um amigo seu que também tem um e-commerce. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.